Sintoniza-te, União Europeia, o espaço Europe Direct, região de Coimbra e de Leiria, onde partilhamos questões da União Europeia. Muito bom dia. Domingo, falar de coisas muito sérias. É aquilo que nós achamos também podermos partilhar consigo aqui na Jornal do Centro. De quando em vez, para falar da Europa é fundamental. O ano que vem é um ano extremamente importante, porque é um ano de eleições, não é por isso que é importante, mas também por isso. Nós por aqui temos-nos apercebido, que é unânime, em que há aqui um divórcio grande entre nós, cidadãos, e as questões europeias. Dá a impressão que a Europa não somos nós, que não fazemos parte dela, é qualquer coisa dos outros, mas a verdade é que tudo aquilo que felizmente temos em Portugal tem um dedo, para não dizer tem dinheiro da Europa. E é importante que nós tenhamos consciência disso. Os nossos parques foram totalmente remodelados, a grande parte deles remodelados com dinheiros da Europa. Muitas das nossas escolas sofreram obras de melhoria também com dinheiros da Europa. Ou seja, eu podia enumerar uma infinidade de outros casos em que, se nós formos ver, tem dinheiro da Europa. Por isso a Europa não pode ser olhada de uma forma desplicente, temos que olhar para ela com a importância que efetivamente tem. E o tema de hoje, neste Sintoniza-te, e aqui vou deixar aqui um recado para a Europe Direct, Coimbra e Leiria, eu acho que este espaço devia ser mais a miúdas vezes partilhado com os nossos ouvintes, uma vez por mês, pelo menos. Estamos a falar de 12 edições, porque acho que é importante trazermos este tema e levarmos, no fundo, as nossas preocupações também para o espírito europeu. E esse, eu penso que é uma das falhas que existe. Todos nós vemos a Europa apenas como um grande saco onde nós podemos ir buscar dinheiro quando precisamos, mas quando nos toca a nós contribuir para que façamos desta Europa uma Europa mais forte, mais coesa, mais unida, nós não queremos saber disso. E o tema de hoje é extremamente importante, chama-se Educação e Cidadania, e tenho o privilégio de ter comigo duas personalidades com provas dadas na vida, no setor, e dava aqui já um bom dia especial à doutora Dina Sebastião, que é professora da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, é especialista em estudos europeus, e também o professor Dr. João Nuno Calvão da Silva, é vice-reitor da Universidade de Coimbra. Que queria eu mais para falarmos da questão da educação aí nesta temática da cidadania europeia. Eu vou começar por fazer aqui um pedido já agora de entendimento, quer da professora Dina Sebastião, quer do professor João Nuno Calvão da Silva, sobre esta temática. Nós, quando falamos de cidadania europeia, depois falamos de educação, a ideia que nos vem é que dá a impressão que a Europa, já que manda em tudo, também quer mandar nas tradições, nas raízes, nas culturas e na educação de cada um dos países. Será isto? Doutora Dina, bom dia. Obrigado por, mesmo ao domingo, estar connosco a partilhar aqui os seus pensamentos. Bom dia, doutora. Muito bom dia a todo o auditório, bom dia também ao meu colega querido professor João Nuno Calvão da Silva, e agradecer este convite também e enaltecer a iniciativa. Bem, eu respondendo à sua questão, eu gostava de fazer uma ressalva, que a Europa não manda em tudo. A Europa decide sobre algumas questões, tem competências, a Europa, a União Europeia, leia-se, tem algumas competências definidas, que são competências exclusivas, não é? Nas quais legisla exclusivamente e, portanto, essas competências já não pertencem aos Estados-membros, e essas competências foram transmitidas para a União Europeia em concordância dos Estados-membros, portanto, foi os Estados-membros que assim decidiram quando assinam os tratados e que estabelecem esta evolução de transferência de competências. Há competências que pertencem aos Estados-membros e há competências que são partilhadas, não é? Que são partilhadas entre a União Europeia e os Estados-membros, em que os dois níveis políticos podem decidir e produzir legislação e fazer políticas públicas. No caso da educação,
a educação é uma competência por excelência dos Estados-membros. Portanto, é aquilo que na gíria académica nós designamos como uma competência complementar da União Europeia. O que quer dizer que a União Europeia tem aqui um papel de auxiliar os Estados-membros nos seus programas educativos e na elaboração de políticas da educação. Portanto, esta noção de que a educação é uma competência, continua a ser uma competência dos Estados-membros, vai ao encontro da ideia de diversidade dos Estados-membros na União Europeia, da diversidade histórica dos seus sistemas educativos, da diversidade cultural, da diversidade social, demográfica, socioeconómica e, portanto, para responder de uma forma mais direta à sua questão, isto é, a Europa, aqui assumindo o seu papel na política de educação, estará um pouco a tentar uniformizar cultura, valores. Não, ou seja, uma das premissas da construção europeia é o respeito pela diversidade cultural dos Estados-membros, a diversidade das línguas, a diversidade das tradições, religiosa, e, portanto, a educação insere-se também muito neste âmbito. Aliás, a cultura, a política cultural, é também uma competência dos Estados-membros. É muito semelhante à competência da educação. Portanto, a União Europeia aqui só tem competências complementares no âmbito da política cultural. E, portanto, apesar de se falar de uma cidadania europeia, apesar de se falar de uma ação da União Europeia para a educação, para a cidadania europeia, isto não colide com aquilo que é também o respeito pela diversidade política, económica e social dos Estados-membros e, nesse sentido, o respeito por políticas diferenciadas de educação. Agora, aqui, aquilo em que, eventualmente, temos que pensar é que é necessário também um mínimo denominador comum para valores que a União Europeia e os seus Estados-membros entendem que são necessários promover de uma forma mais harmonizada nas políticas de educação nacionais. Mas, de todo, a União Europeia não usurpa essa diversidade cultural dos Estados-membros. Vamos dar os bons dias também ao professor Calvão da Silva. Começava, sendo vice-reitor, dar os parabéns pelo lugar em 690 universidades, segundo o ranking. A nossa universidade está em 138º lugar, o que também é significativo. É claro que nós gostaríamos de estar um pouco mais cá para cima, mas acaba por ser um lugar muito honroso e quero dar os parabéns por isso. A pergunta que eu fiz à doutora Dina, faço-lhe também assim, se esta questão da Europa querer também, vou utilizar aqui uma expressão feia, meter o bedelho na educação de cada país. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todo o auditório, em primeiro lugar, neste domingo. Esta manhã de domingo, e permitam-me que vos cumprimente aqui neste espaço da Rádio Regional do Centro, não apenas ao Carlos Gaspar, um jornalista que respeito e tenho vindo a acompanhar a sua atividade, como ao grupo da Rádio Regional do Centro, que cumprimento todos na pessoa do Lino Vinhal, uma referência nos média locais e em Portugal em geral, que cumprimento com especial afeto. Cumprimento também a professora Dina Sebastião, professora de Estudos Europeus, querida colega e amiga, e a minha felicitação pela iniciativa do Europe Direct por promoverem este tipo de debates que de facto contribuem numa altura complicada do mundo para o reforço da cidadania europeia e para a maior consciencialização da população em geral, do povo europeu e em particular da juventude, para a importância que a Europa assume no dia a dia dos cidadãos. Dito isto, e um pouco respondendo à sua questão, que me parece mais global, mais geral do que propriamente ainda cingirmos já ao ramo da educação, se a Europa mete muito a mão ou não. Bom,
Eu diria que, convocando um pouco aqui a minha condição de professor de Direito, há aqui 2 princípios fundamentais, não é? Um para a construção comunitária, que se considera decisivo, é o princípio do primado da União Europeia, do direito da União Europeia, sobre os ordenamentos jurídicos nacionais. E, portanto, mesmo sobre as constituições de 27 Estados soberanos, a jurisprudência europeia, as fontes de direito da União Europeia têm primazia sobre elas, no que isso tem de implicação jurídica ou política e de construção de uma organização internacional como a União Europeia. No fundo, a lógica do primado do direito da União Europeia sobre os direitos dos 27 Estados soberanos, mesmo sobre os direitos constitucionais, tem aqui uma tónica de integração singular no mundo. E por isso esta organização internacional tem uma matriz integracionista absolutamente única no mundo. Não há outras organizações internacionais de matriz regional, seja a ASEAN, seja Mercosul, etc., que tenham de facto um cariz tão federador como o da União Europeia, criada, no fundo, em 1957. E é isso que, no fundo, tem propiciado que, desde então, nós tenhamos no velho continente, num espaço geográfico onde assistimos a 2 guerras mundiais no século passado, um território europeu de paz e de prosperidade. A paz, obviamente, depois com certeza falaremos sobre isso, neste momento ameaçada pela invasão brutal da Rússia sobre a Ucrânia, no que isso significa de ameaça aos valores de liberdade e de democracia de todos os europeus e do mundo em geral, e de prosperidade, porque na verdade as cenas absolutamente indignas de imigrantes em barcas sem segurança, explorados por redes de tráfico maléficas, mas mostram um continente onde muita gente vai buscar uma esperança num mundo melhor. E naturalmente que a Europa e os 27 Estados-membros que a constituem atualmente têm as suas fragilidades, designadamente, podemos falar depois sobre isso, as suas fragilidades em termos de assimetrias económico-sociais absolutamente injustificadas, injustas e inaceitáveis, tem muita e cada vez mais pobreza, tem até situações de fome, mas continua a ser, de facto, uma terra procurada por muitas outras latitudes e a convocar problemas difíceis de resolver, como nós sabemos, mas não significa que não estejamos perante um projeto da humanidade, um projeto político que conseguiu os seus objetivos, que concretizou os objetivos dos pais fundadores da União Europeia, garantindo-nos umas quantas décadas, mais de 6 décadas, de paz e prosperidade. Se assim é, e com essa ideia do primado, da primazia do direito da União Europeia sobre os direitos nacionais, há um outro princípio que eu não sei se não é tão ou mais sacrossanto que está no ADN da União Europeia, que é o princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade, mesmo do ponto de vista do direito da União Europeia, é também ele um princípio fundamental da construção desta organização de matriz federal, integracionista, que chamamos hoje União Europeia. E esse princípio significa, como nós todos sabemos, nas relações de Estado, sociedade civil, etc., que se fala em subsidiariedade a decisão deve ser tomada o mais próximo possível dos destinatários dessa decisão, porque isso oferecerá uma lógica de proximidade maior, um conhecimento das especificidades maior e, por isso, em princípio, soluções melhores. Ora, quando se fala que o princípio da subsidiariedade na construção comunitária é um princípio decisivo, isso significa que a decisão ao nível nacional dos Estados, de acordo com as suas organizações jurídico-administrativas e no seu plano constitucional, é respeitado e deve ser respeitado. E esse princípio, no plano decisório, em todas as decisões e políticas europeias, deve ser respeitado sempre, que é a decisão é tomada pelo decisor mais próximo da sua realidade. A não ser que, por natureza da ação, pelos efeitos que possa ter, tenha de convocar instâncias federais. E esta é a lógica. E por isso nós queixamos, a Comissão é muito grande, um aparelho burocrático muito grande. Mas não, o governo europeu não é a Comissão Europeia. A regra é assentar nas administrações públicas nacionais, assentar nos governos nacionais, porque estes estão já preparados e conhecem melhor as aspirações dos seus povos, as suas tradições, e saberão assim
melhor aplicar as políticas para os maiores benefícios e os mais adequados em relação a cada realidade. E isto era algo que eu acabo por convergir com o que foi dito anteriormente, no sentido de um grande respeito pela Europa das nações, mas também nós não podemos esquecer as vantagens que nos traz, e comecei por convocar, a paz, a prosperidade, derivadas de uma maior integração. E Portugal, ao entrar em 1986, é um grande beneficiário desta integração neste espaço. Desde logo, eu diria que é um pilar essencial para a consolidação do regime democrático, para a afirmação dos valores da liberdade. Então, os outros Estados não teria. E também, porque é condição dessa própria democracia, para o desenvolvimento económico ou social, sendo um beneficiário imenso das sucessivas ondas que ainda estamos a beneficiaremos, pelo menos até 2030, em termos de desenvolvimento económico ou social, em termos dos designados fundos de coesão ou outras linguagens equivalentes. Então, se calhar eu devo inverter a pergunta. O papel da educação na formação dos nossos jovens, de cada um de nós, na cidadania europeia. Deve ser por aí. É um problema independente, digamos assim, da União Europeia, não é? Mas o problema da educação, na formatação dos valores da cidadania europeia, é algo que cada um nos seus níveis deve fazer, é absolutamente essencial. Começa pela família, evidentemente, passa por uma rede de amigos, e em termos da organização da sociedade civil, passa muito também pela organização de um sistema de ensino, e não apenas no ensino superior, mas também no ensino superior, evidentemente. E aí o papel das universidades e dos politécnicos é absolutamente crucial para a construção de uma cidadania ativa, responsável e cada vez mais preocupada com valores, porque na verdade o capitalismo a que assistimos acabou por ser um capitalismo muito desregulado, injusto, desumanizado e que deixa muitos para trás. A pobreza extrema a que assistimos, a fome crescente, ninguém pode ficar sossegado. Essas assimetrias económico-sociais, um pouco por todo o mundo, vão cavando cada vez mais, não podem ser aceitáveis, e esse é o papel fundamental da educação, é contribuir para cidadãos mais conscientes, que queiram também, que sintam essa responsabilidade social. As universidades têm essa responsabilidade social de criação desses cidadãos mais envolvidos para construir um capitalismo, eu diria, mais humano, mais regulado e mais justo. Doutora Dina, esta mesma questão colocava-lhe a si. O professor Nuno Galvão da Silva começou por falar na família, começar, digamos que esta educação para a cidadania europeia começar na família, mas depois passou para a universidade. Mas acho que está aqui todo um percurso académico que devia, se calhar, ser respeitado, até porque aquilo que eu comecei por dizer, grande parte dos nossos jovens olha para a Europa como algo que não é nosso. Sim, corroborando as palavras do professor Galvão, a educação é absolutamente estruturante no exercício de uma cidadania ativa e consciente, não é? E consciente. E quando eu digo consciente é no sentido de conhecer o seu sistema político, não é? O sistema político na qual o cidadão se insere, e aqui também realço a importância para o exercício da própria cidadania nacional, e para que o exercício do voto, o exercício das escolhas, de influência política, de influência da opinião pública, possa ser exercido de uma forma conhecedora da complexidade dos problemas de uma determinada sociedade, e neste caso da União Europeia, que a União Europeia enfrenta e que o mundo enfrenta, no fundo, que são muito transversais. Portanto, eu diria que, por exemplo, no caso da União Europeia, é importante perceber aqui a sua dimensão histórica, não é? E perceber que a União Europeia não é apenas um projeto de mercado comum, ela é um projeto político. Portanto, ela foi criada no sentido de dar uma resposta de estabilidade, de coesão à Europa Ocidental, num momento em que a Guerra Fria trazia novas incertezas e novas perspectivas de instabilidade na Europa após, não é, um conflito extremamente traumático e dizimador em termos humanos na Europa.
Portanto, ela veio responder a esse desígnio político de tentativa de uma unificação europeia para garantir estabilidade à Europa. E os acontecimentos recentes, desde há um ano e pouco para cá, vêm-nos precisamente apelar a essa dimensão histórica da construção europeia. Portanto, eu diria que essa dimensão é muito importante que seja conhecida e que seja muito consciente da parte dos eleitores nacionais, portugueses, mas também eleitores europeus, porque faz parte da sua dimensão de cidadania europeia, o exercício de voto nas eleições do Parlamento Europeu. E como disse há pouco, a Europa é ainda muito percebida, nomeadamente em países como Portugal, que são países tipicamente designados de países da coesão, não é? Que têm sido beneficiários líquidos do orçamento europeu, é muito visto como apenas um provedor de fundos de auxílios financeiros. E a União Europeia é muito mais do que isso. E depois, além deste desígnio histórico, não é? Há aqui o próprio conhecimento do sistema político em si, e isso é uma noção dos seus valores políticos, dos valores fundamentais pelos quais a União Europeia se rege, e pelo sistema político. Como é que estão repartidos os seus poderes no essencial? Como é que ela decide? Isto aqui vai um bocadinho ao encontro também da necessidade de combater mensagens populistas, simplistas, não é? Que muitas vezes acusam e caracterizam a União Europeia como um Estado centralizador, um super-Estado, que retirou completamente, esvaziou a soberania dos Estados membros da União Europeia. Portanto, no sentido de combater essas mensagens e de potenciar o voto esclarecido dos eleitores europeus. E depois, há ainda outra dimensão que atualmente é cada vez mais importante, é perceber a complexidade de alguns desafios internacionais que afetam a União Europeia no seu todo, mas que nos afetam a nós como Estados-membros, que nos afetam as nossas comunidades locais e que nos afetam a nós como cidadãos. E estes desafios que só conseguem ser respondidos se concertadamente à escala internacional. Portanto, eu estou entre aqueles que creem que há muitos destes problemas que não se resolvem isoladamente com os poderes políticos nacionais. E, portanto, conhecer a complexidade desses problemas e perceber que instrumentos políticos são necessários para responder a eles. Falamos aqui naquele que desde logo ressalta como o mais óbvio as alterações climáticas, mas falamos no problema das migrações e da procura de asilo. Falamos no problema, por exemplo, da regulação da inteligência artificial e das novas dinâmicas que toda a digitalização da sociedade vem colocar, não é? E há alguns riscos, não é? Além das potencialidades que traz, também alguns riscos que coloca às sociedades e ao exercício das sociedades democráticas. Portanto, estamos a falar de várias dimensões em que a educação é absolutamente crucial e estruturante de uma sociedade informada, que possa exercer um direito político informado e, dessa forma, muito mais consequente nas políticas públicas que pode produzir, não é? Que pode elaborar e que pode implementar. O tempo voa nestas coisas e este é um tema também muito apaixonante e com muitas cambiantes, variantes. Eu fazia agora aqui, digamos que uma pergunta para os dois, para o professor Carvalho da Silva e também para a doutora Dina. Qual é, no fundo, o papel da escola em tudo isto? E quando eu digo tudo isto, falamos aqui de várias situações, nomeadamente o desafio da inclusão e da diversidade, no fundo, no espírito e na educação europeia. Voltava aqui também como é que nós, através da escola, podemos promover a participação cívica dos jovens. Ainda há pouco aqui no microfone falávamos que para o ano há eleições e não se vislumbra que o aumento de votantes nas eleições europeias vai aumentar e estamos ainda a um ano de distância e já há esta ideia de que eventualmente as pessoas não vão votar, ou seja, aqui mais uma vez o divórcio a ser acentuado. A escola aqui tem algum papel fundamental neste processo todo? Professor Calvão da Silva, se calhar
começava consigo. As perguntas são tão interessantes quão complexas de responder, porque obrigam-nos a convocar vários ângulos de abordagem. E, O tempo é que é pouco, claro, perdemos calmamente para todos. não vai ser como as cerejas. Quando eu começo pelo fim, porque me começa por falar deste divórcio cidadãos da União Europeia, e uma vez que se avizinham e estas iniciativas se enquadram também, no fundo, numa preparação desse ato eleitoral tão importante, que 5 em 5 anos se vai repetindo e que é sempre dos menos participados, digamos, em todos os países, e com taxas de abstenção mais altas que o habitual, e portanto a mostrar esse divórcio não apenas entre cidadão e poder público, mas sobretudo entre cidadão e poder público europeu, quando as políticas europeias são responsáveis por afirmação de valores fundamentais, de democracia, de liberdade e por um desenvolvimento económico ou social maior do que teríamos seguramente se não estivéssemos integrados no espaço europeu. E, portanto, há aqui uma necessidade com estes programas e através de uma educação inclusiva, respeito da diversidade e de consciencialização da importância dos valores europeus, de mudar este paradigma, o que não tem sido, na verdade, fácil. E é mais fácil, na lógica da subsidiariedade, voltar para aquilo que nós temos mais próximo. E é essa aproximação que nos cabe aqui fazer. E para isso, obviamente, uma universidade, por exemplo, como eu a que dirijo, é importante e no fundo a Universidade de Coimbra, ao ter um ADN de universidade internacional, com 20% dos seus 25 mil estudantes a provirem de países diferentes, temos cerca de 115 a 120 nacionalidades diferentes neste momento, seja a tirarem um grau académico, seja em períodos de mobilidade académica, portanto ao nível do Erasmus, também acaba por contribuir muito para esse espírito de cidadania europeia, para esse maior envolvimento e consciencialização nos valores europeus, naquilo mais que nos une do que nos separa, e assim garantir que a construção europeia seja mais participada e, nesse sentido, corresponder melhor aos interesses dos cidadãos. Mas, na verdade, este é um problema transversal à União Europeia e a todas as latitudes políticas. Há uma grande separação, divórcio entre os representantes, também ao nível europeu, mas não só, não vamos focar o problema da União Europeia, que é um exemplo bem conseguido de integração, repito, mas é um grande divórcio entre os representantes e os representados. E esse é um problema de democracia em si. O desprestígio dos partidos políticos, e não estamos a falar apenas dos partidos políticos europeus, estamos a falar desde logo nas realidades nacionais, em democracias consolidadas, em Estados soberanos com séculos e séculos de história como o nosso. Uma crise do Instituto da Representação, uma crise da democracia representativa, um desprestígio, por exemplo, dos partidos políticos, que são as células de democracia, e que faz com que haja espaço, aquilo que a professora Dina já referiu, que é o surgimento das linguagens simplistas, dos populismos e dos extremismos, que acabam por se tocar, sejam de esquerda ou sejam de direita, e que vão cada vez mais condicionando, influenciando, quando não governando, as arenas públicas dos vários Estados também na Europa. E isto é absolutamente preocupante. Sobretudo quando conjugado com a vossa área, que é o quarto poder, e em que o mesmo é bem evidente e cada vez mais, que é a substituição cada vez mais na cidadania informada do papel dos mídia, como aqui a Rádio Regional do Centro, do papel do jornalista, vinculado a um conjunto de regras deontológicas, a um papel de intermediação fundamental para a construção de uma cidadania consciente e informada, sua substituição por redes sociais, o dito jornalismo de cidadão, que nada de jornalismo tem. E, portanto, há aqui um esforço de toda a sociedade civil, que convoca, evidentemente, em especial a família, o Estado, através do sistema educativo todo, incluindo as universidades, incluindo dos próprios média, para construirmos, de alguma forma, uma cidadania mais informada, que passe também por percebermos que há vantagens derivadas de todo o novo mundo digital,
que há vantagens na aproximação que redes sociais nos permitem, mas que há uma desinformação profunda, em que a liberdade de expressão não pode também ser confundida com a possibilidade de cometer todo o tipo de crimes sobre a honra das pessoas, sobre a dignidade, sem mais. Não pode ser substituída por uma desregulação esse mundo e assim substituir-se os órgãos de comunicação social tradicionais, que desempenham um serviço público fundamental. E todos nós, enquanto sociedade, seja universidades, seja governantes, a pensar em todo o projeto educativo, seja cada um de nós nas suas famílias, enquanto pais, mães, conscientes de que se tem de auxiliar os filhos a desconstruir muito daquilo que eles vão aprendendo, porque têm imediatamente acesso a um telemóvel, todas essas oportunidades digitais que têm muito de positivo, mas têm grandes perigos e que afetam perigosamente toda uma construção de uma sociedade civil e que afetam perigosamente também a própria democracia e a liberdade em que nos fundamos. Professora Dina, relativamente a esta questão, se o papel da escola, no fundo, neste processo todo, na forma como devemos promover a participação, o combate a esta desinformação que existe, falamos da digitalização, mas ao mesmo tempo percebemos que a digitalização tem a parte boa, mas também tem a parte maléfica, que é a falta de controle, nomeadamente nas redes sociais. Sim, portanto, o papel da escola é absolutamente fundamental e aqui em jeito de complemento àquilo que o meu colega de debate já disse, de facto este problema tem várias dimensões de análise e eu iria aqui para um que seria a questão estruturante, não é? A questão da prática estruturante. Em primeiro lugar, como é que a escola pode exercer esse papel? Pode exercer esse papel a um nível mais estrutural, que é revendo eventualmente programas curriculares, falando até ao ensino pré-universitário, e as universidades revendo os seus programas curriculares dos vários cursos. Depois, pensando também, mais uma vez, ensino pré-universitário, naquilo que são as próprias competências dos docentes que têm de veicular alguns destes conteúdos relacionados, não é, com a educação para a cidadania e todos os valores e conhecimentos que isso implica. Portanto, de uma forma mais formal, não é? Falaríamos nestas dimensões de implementação, do contributo das políticas educativas para uma cidadania mais forte e mais consciente. E depois nas suas práticas também informais do dia a dia. A escola também tem aí um papel muito importante nas suas atividades extracurriculares, na sua própria ação com a comunidade. Isto seria um bocadinho essa reflexão ao nível da implementação. Agora, há uma questão que eu acho absolutamente fundamental e que é aquilo que tem decorrido da minha análise empírica sem grande fundamento ou sem grande trabalho científico aqui por trás, mas que vou observando, não é? Conjugando se calhar a sua experiência científica com aquilo que se vai observando na sociedade, que é um elemento transversal de atuação da escola seria a tentativa de dignificação da política, educar para a consciência de dignificação da política. É claro que quando falamos aqui de dignificação da política, eu estou a falar na dignificação da ideia política no abstrato, não é? Não estou a falar na prática, não é? Se a prática política é digna ou não, porque ela tem tido, não é? tem tido muitas indignidades, digamos assim, é que se tem construído esta ideia de que a política é uma prática indigna. A política está com má fama. E eu acho que a escola deve ter aqui um contributo muito importante para construir nos futuros cidadãos esta ideia de que a política é uma coisa muito séria. E eu nunca mais me esqueço de uma iniciativa onde estive há uns anos com estudantes do ensino pré-universitário, creio que eram do ensino secundário, em que lhes perguntavam se achavam que a política era importante, se interessavam por política, e a maioria das respostas foi que não. Se sabiam situar à esquerda e à direita, a maioria das respostas disse que não e que não se interessavam por isso. Mas quando lhe começaram a fazer questões muito, muito concretas sobre preferências de questões setoriais da sociedade,
são a favor da igualdade entre homens e mulheres? Respondiam que sim. Acham que a educação, o Estado, deve ter um papel na educação? Respondiam sim ou não. Acham que o Estado deve ter um papel na saúde? Sim ou não? E a partir destas várias questões concretas, que no fundo derivam depois em escolhas, em categorizações ideológicas, em escolhas políticas, a partir das respostas a estas questões concretas, né, todos se vieram a situar e a posicionar numa tendência política. Ora, a política é isto, é construir os nossos sistemas ideológicos, não é? Construir um sistema ideológico que, no fundo, englobe uma série de escolhas que consideramos estruturantes para o bem-estar, para o futuro de uma sociedade. E eu acho que, estando nós a falar de educação para a cidadania europeia, educação para a cidadania nacional, acho que estruturalmente todos os sistemas políticos se deparam com o mesmo tipo de problemas, não é? Que é aquilo que o professor Galvão já elencou, não só o abstencionismo nas eleições, como a desinformação nas eleições europeias. Portanto, eu acho que aí é também, nas eleições europeias, em todas as eleições, aí é também uma necessidade fundamental que existe de preparar cidadãos e eleitores para filtrar a informação que lhes chega, que não é mediada, que já não é mais mediada entre os emissores e o público-alvo. E eu diria que isto é a grande questão que deve informar as políticas educativas, né, nas suas várias áreas mais setoriais, quer seja para a cidadania europeia, quer seja para a nacional, quer seja para a política ambiental, quer seja para muitas áreas. Estamos na reta final já desta conversa e eu colocava-vos agora esta questão, porque no fundo já vi que este é um tema tão abrangente, tão ao mesmo tempo disperso, porque há tantas pontas por onde nós o podemos pegar. Eu se calhar começava por vos pedir que me ensinassem como é que eu devo ser um bom cidadão europeu. Não diga que eu ainda compliquei mais a coisa agora. Não, é para mim a pergunta. Não, estejam à vontade os dois. Agora é a última pergunta, estamos a ficar com pouco tempo. Muito bem. Então você, professor Calvão. Como entender? Bom, eu acho que o meu amigo já é um excelente cidadão europeu. É um excelente cidadão que cumpre com brio, profissionalismo, que é por mais reconhecido, a sua missão de informar de acordo com as suas competências, de acordo com o que foi construindo numa carreira sólida, num grupo sólido, e assim cumprindo a sua missão de serviço público. De informar com verdade, com isenção, com independência, de intermediar assim a informação toda que recebe, muitas vezes falsa, triando a falsa da verdadeira, para assim poder contribuir para os seus ouvintes estarem devidamente informados e poderem construir a sua própria opinião sobre os mais diversos assuntos da arena pública. Portanto, é um excelente serviço público. Eu quase que aqui daí é que regresso ao meu cumprimento inicial, que eu fiz de caso pensado. Órgãos de comunicação social assim, que ainda por cima são próximos das populações, que se não informarem devidamente são logo apontados na rua a seguir. Essa é a importância deste jornalismo de proximidade. Contribuem e muito para uma civilização de valores. E não devemos deixar de lado a importância que assumimos em cada parcela pequena das nossas atividades. Para pôr isto em termos mais amplos e também não demorar muito, até porque não tenho a perspectiva aqui de ensinar nada a ninguém, tenho a perspectiva de contribuir de algum modo com a minha visão das coisas e disso permitir a cada um outros ângulos de visão, e eu próprio ao ouvir-vos também vou enriquecendo a minha perspectiva. O que a Dina aqui acabou de falar na intervenção anterior é muito importante e que eu já tinha aludido de algum modo, que é a má fama da política e o problema, e relacionando isto também com a política europeia, mas que é um problema geral.
Ora bem, nós também não podemos agora, de um momento para o outro, conformar-nos com esta situação evidente e passarmos a achar que os políticos, porque a política está com esta má fama, como aqui foi referido, são todos uns incompetentes por definição, são todos uns aldrabões por natureza e portanto, que estão lá os vícios todos, dos carreirismos partidários, de pensar só em termos eleitoralistas e não no que é o melhor para o interesse público. Agora, não podemos passar desse extremo e achar que do outro lado é que estão as virtudes todas, na chamada sociedade civil, como se houvesse aqui uma espécie de uma divisão. Os políticos com todos os vícios maus, a sociedade civil é que tem tudo o que é bom, a competência, o profissionalismo, a sagesse moral, os valores. E, portanto, só aqueles que não pertencem a partidos políticos é que devem ser convocados para os órgãos de poder público, e só, portanto, esses independentes dos partidos políticos que estão fora da lógica dos partidos políticos é que são bons e devem ser convocados. Porque isso é um perigo grande, não é? Esta moda de que é o que está fora dos partidos políticos, o que está fora da democracia representativa, é que vai beneficiar e pode mudar e revolucionar o mundo para melhor. E com isto vai-se construindo na ciência política, no direito, em todo o agir público, uma ideia de substituir este modelo representativo, este modelo fundado numa classe política que representa os seus cidadãos, por uma ideia de cada vez maior participação direta dos cidadãos e, portanto, em qualquer agir público, ou convocamos referendos, ou convocamos orçamentos participativos, ou damos a voz aos cidadãos, quase que a lembrar os primórdios da democracia, da democracia ateniense, da participação direta de cada cidadão. Mas isso tem problemas, isso pode parecer muito sedutor, é verdadeiramente sexy. Quem é que é contra a maior transparência dos cidadãos, maior participação dos cidadãos, um envolvimento transparente? Isso é tudo muitíssimo importante, mas as virtudes da representação são enormes também. E não é por acaso que a democracia representativa fundou, de facto, toda a nossa civilização europeia. Porque, reparem, nós dizemos, muito bem, é que na ideia da democracia representativa, se todos dermos a nossa participação na formatação das decisões públicas e a participação for incluída, os nossos inputs forem incluídos, quando a decisão for formatada, nós vamos rever-nos nela. E assim é uma decisão legitimada, porque tivemos a oportunidade de a conhecer antes os seus projetos, e isto é encantador, não é? Com o mundo de oportunidades do digital que nos oferece tudo nos sites de tudo o que é governo, autoridade reguladora, etc., os mais diversos níveis, está lá tudo, projetos de regulamentos, projetos de decisões, podemos participar, consultas públicas no prazos alargados, e todos nós, o Carlos, o João, a Dina, podem dar ainda tenho que ouvir a doutora o seu input. Vou já acabar. Qual é o problema disto? E termino num minuto. O problema é, isto aparentemente é super sexy, mas depois nós vamos ver, bom, quem é que participou naquela decisão que está a fixar as tarifas de eletricidade? São aqueles independentes que lá estão a formar as melhores decisões, não são bois partidários, e isto depois foi ao site, e todos deram opiniões que puderam dar, e nas tarifas das comunicações eletrónicas, setores nevrálgicos, tudo nas mãos de independentes, e tudo poder ser consulta pública, todos nós podemos valer. Mas depois cada um de nós, enquanto cidadão, vai lá e deu a sua opinião, em temas nevrálgicos para a nossa vida, conta do gás, conta do telemóvel, ninguém deu. Se calhar quem lá foram quem? As grandes empresas do setor e que examinam os interessados. Portanto, é uma governação dos interessados, uma governação dos grandes lobbies que acaba por se esconder debaixo desta capa apelativa da participação e transparência. Por isso que as transparências são fundamentais, maior cidadania, mas não cedamos no essencial. A democracia representativa foi o que fundou este modelo democrático, foi o que fundou esta cultura de defesa das liberdades e dos direitos humanos que nos é a todos tão caro. Muito obrigado pela sua participação, doutora Dina. Só mesmo para concluir, para além da pergunta que eu fiz, agora esqueço o Carlos Gaspar, mas como cidadão, o que é que ele tem que ser para ser um bom cidadão europeu? E gostava que, se puder incluir na sua observação aquilo que o Dr. Calvão da Silva aqui falou várias vezes, e a doutora também, sobre a questão dos valores de cada um de nós, os valores europeus.
Bem, então, só sei que estamos acima do tempo, mas só em complementar aquilo que o professor Calvão disse sobre as virtudes da democracia representativa e também dos riscos escondidos, não é, de uma democracia direta. Há um autor que diz que se todos os cidadãos tivessem que decidir diretamente sobre todas as propostas legislativas que são necessárias e tudo aquilo que é preciso para produzir as políticas públicas, eles estariam muito mais suscetíveis à manipulação e à corrupção. Porquê? Pela falta de tempo para se dedicarem ao estudo dos assuntos que é necessário para tomar decisões. E, portanto, uma das razões pelas quais elegemos pessoas para se dedicarem exclusivamente a isso é para que elas tenham tempo de estudar devidamente os assuntos. Não quer dizer que elas não possam ficar suscetíveis a corrupções, etc., mas não podemos tomar isso como a norma de facto. Não é? Não podemos, e fazendo aqui alusão àquilo que também é uma tendência típica da comunicação social, ou seja, aquilo que é notícia é normalmente aquilo que é negativo, não é? Que foge à norma. Verdade. E, portanto, também daí devemos filtrar esta ideia de que todos os políticos são corruptos, porque a ideia, aqueles que são honestos não são notícia, aqueles que são honestos passam despercebido e serão certamente a maioria. Portanto, eu creio que serão a maioria, sem nenhum dado estatístico, mas creio que serão a maioria. Respondendo agora diretamente à sua questão. Bem, o que é que um cidadão pode fazer para se tornar um bom cidadão europeu, um melhor cidadão europeu? Eu acho que, sendo também um bom cidadão nacional, ele será inerentemente um bom cidadão europeu. E isto passa por praticar aquilo que são os valores fundamentais das nossas democracias, e os valores fundamentais da União Europeia regem também pelos valores fundamentais que inspiraram a construção das várias democracias europeias. E, portanto, valores para a inclusão, para a solidariedade, para a promoção da igualdade. Eu acho que nós podemos começar no nosso dia-a-dia, atuando para com aqueles que nos são próximos, na nossa comunidade local, no nosso trabalho, como é que nós poderemos desempenhar a nossa profissão, a nossa função, de forma a cumprir estes valores e ser o mais equitativo possível com aqueles que nos rodeiam. Portanto, dessa forma, já estaremos a ser bons cidadãos. Bem, se agora falarmos, e agora vou puxar novamente, até porque vêm as eleições europeias no próximo ano, numa perspectiva mais formal, não é, do exercício do bom cidadão europeu, tendo em conta a complexidade do sistema político europeu, de quem é que tem o poder, quem é que decide, qual é o órgão eleito, que tipo de órgão é a Comissão Europeia, o que é que eu aconselharia uma pessoa que quer ser um cidadão europeu mais consequente, é, nas políticas europeias a fazer? Bem, eventualmente a tentar conhecer um bocadinho do sistema político europeu, a informar-se mais, lendo não só informação, mas informação veiculada através de meios de comunicação social, evitar mensagens diretas de vários, na totalidade dos partidos, não quer dizer que não sigam partidos, não é? Faz parte da nossa liberdade de consciência e de participação, mas a informar através de comunicação social especializada, a irem diretamente às fontes institucionais, das instituições quer nacionais, quer europeias, e a perceber essencialmente que, nomeadamente, a perceber que o Parlamento Europeu é uma instituição da União Europeia que tem poder de decisão na maior parte da legislação europeia. E que a legislação europeia, hoje em dia, já influencia a maior parte das políticas públicas nacionais. E, portanto, aquela ideia de que o poder está em Bruxelas, lá muito longe, ele está fisicamente sediado em Bruxelas. Mas o poder do Parlamento Europeu advém das nossas escolhas nacionais e das nossas escolhas individuais enquanto eleitores. Portanto, nós, enquanto cidadãos nacionais de um Estado-membro da União Europeia, somos inerentemente, por acumulação, não é por exclusão, é por acumulação, somos cidadãos europeus. Um dos direitos
cidadania europeia é eleger os deputados do Parlamento Europeu. Portanto, nesta forma mais pragmática, eu diria que até às eleições europeias do próximo ano, que se tentem informar, para aqueles que não estão informados, para poder ter este exercício ter consciência eleitoral o mais consciente cidadãos. possível. Doutora, obrigadinho por este bocado, nesta manhã de domingo que abdicou dos seus afazeres para partilhar connosco um pouco a sua sensibilidade e a sua percepção. Professor Nuno Galvão da Silva, também obrigado pela sua disponibilidade, vir até aqui aos nossos estúdios, conversar um pouquinho connosco sobre esta questão. Já vi que é uma questão demasiado complexa para ser tratada em apenas 40, 50 minutos, mas deixamos aqui alguns pontos de reflexão e repito, se calhar, a sugestão dada pela doutora Dina Sebastião, temos até às eleições europeias para aprofundar um pouco mais sobre as várias temáticas, mas principalmente percebermos os valores que aqui foram deixados para sermos cidadãos um pouco mais conscientes e termos uma educação, porque aqui a educação muitas vezes pode ter aqui várias conotações, a escola em si, ou então o nosso comportamento enquanto cidadãos perante as decisões que vamos ter que tomar nas nossas vidas, mas que elas dependem naturalmente daquilo que o nosso país determina, e como diz a doutora Dina, se o país determinou é porque a orientação vem lá de cima, ou vem de lá de Bruxelas, porque faz parte disso. Este foi um espaço com apoio da Europe Direct, aliás, uma iniciativa da Europe Direct Coimbra e Leiria. Sintoniza-te, é esse mesmo objetivo, num espaço de rádio, pedir a cada um de nós se sintonize neste espírito, que é perceber onde é que nós estamos, porque a verdade é que nós estamos na Europa. E a Europa somos todos nós, e não vale a pena assobiar para o lado, e é esse o grande objetivo destes momentos de reflexão aqui na Regional do Centro, com convidados de excelência, como hoje tivemos a doutora Dina Sebastião, da Faculdade de Letras, especialista em estudos europeus, e também o professor doutor João Nuno Galvão da Silva, vice-reitor da Universidade de Coimbra. A todos, um resto de domingo feliz. Se puderem usufruir daquilo que a nossa região tem para nos oferecer hoje, juntamente com a família, acho que o devem fazer, e permitam-me aqui este convite de Sores, está aqui mesmo ao lado e espera por nós na sua Feira de São Mateus. Obrigado. Sintoniza-te, União Europeia, o espaço Europe Direct, região de Coimbra e de Leiria, onde partilhamos questões da União Europeia.